Salve, salve galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Leituras de 2020. E aqui eu vou abordar os quadrinhos que não são Marvel, que não são DC, que não são quadrinhos italianos, nem nacionais e tampouco mangás. Uma listinha que vai trazer diversos quadrinhos do mais alto nível. Alguns deles, inclusive, ficaram por pouco fora do top 15 que eu já soltei aqui para vocês. E eu inicio essa lista com Lock and Key, volume 1, Bem-vindo a Lovecraft, publicação da editora Novo Século pelo selo Geektopia, material escrito por Joe Hill, filho de Stephen King, com desenhos de Gabriel Rodrigues. Galera, sem dúvida foi um dos melhores quadrinhos de terror que eu já li, simplesmente sensacional. Salvo engano, ganhou o prêmio Eisner, não sei se é publicação, mas o Joe Hill ganhou. Além disso, ganhou uma adaptação como série de TV. É uma história realmente muito empolgante e dá até um certo medo. O ponto negativo que eu faço em relação a essa publicação é a arte do Gabriel Rodrigues, que é boa, mas não combina com os roteiros do Joe Hill. Tinha que ser algo muito mais sombrio. O Ninguém, publicação da editora Pipoca e Nanquim, material escrito e desenhado por Jeff Lemire, trazendo uma adaptação mais moderna desse clássico da literatura. Uma história que se passa no interior, mostrando um homem que tem a capacidade de ficar invisível. Obviamente não se trata de uma história de um simples drama, tem elementos também de terror. Uma publicação muito bacana, Jeff Lemire mandando bem mais uma vez. O Rei Bárbaro, volume 1, A Espada Quebrada, publicação da editora Red Dragon. Uma história do Conan que não leva exatamente o seu nome, tudo por uma questão de direitos autorais. Mas galera, você tem nessa publicação o Conan numa história muito bacana, mostrando ele como rei. Uma publicação que segue as histórias de qualidade do Bárbaro. BPDP Origens, volume 2, Vampiro, publicação da editora Mitos, uma das melhores histórias do BPDP, se não for a melhor. Você tem algumas histórias curtas, inclusive contando com a arte dos brasileiros Fábio Moon e Gabriel Bá. Publicação que vai explorar um pouquinho mais desse universo do Hellboy, mostrando aventuras dos outros personagens e não necessariamente do garoto demônio. São histórias realmente de muita qualidade. Mais Hellboy para vocês, agora a edição histórica volume 11, O Monstro de Vargu e outras histórias, publicação da editora Mitos. Mike Mignola sempre no controle do personagem, então você não encontra histórias que caem muito de nível nem nada do tipo. As histórias curtas ali, elas são medianas, mas a história principal, O Monstro de Vargu, realmente é muito bacana. Quem gosta da arte do Mike Mignola e dos artistas que ele acaba colocando nessa publicação, realmente é um prato cheio. O Máscara da editora Pipoca e Nanquim. Galera, se vocês gostaram do filme estrelado pelo Jim Carrey, com certeza vocês vão gostar também desse quadrinho. A vibe é a mesma, só tem o adicional da violência. E quanta violência! É um quadrinho mais pesado, mas aquela vibe de aventura, de certas trapalhadas, algumas reviravoltas e um certo humor negro, vocês vão encontrar nessa publicação. Profile da editora Veneta, uma publicação bem interessante, diferente. É um material que vai narrar a história de um francês que trabalha numa espécie de INSS lá na França. Ele é o cara que trabalha na parte do auxílio doença. Então, quando a pessoa preenche os requisitos, ele acaba dando esse benefício. Só que ele vive uma vida um tanto estressante, ele próprio vai precisar desse auxílio. E ele tem sonhos malucos de que uma hora ou outra uma pessoa vai pular de um prédio se suicidando e vai cair na frente dele, vai se espatifar, vai voar sangue por todos os lados. E isso acaba ocorrendo, mas não exatamente da forma que ele imaginava. E quem se matou foi um ex-mercenário. Acaba se criando um vínculo com esse ex-mercenário e ele tem acesso ao que esse cara viveu no passado. É uma história um pouco maluquinha, mas muito interessante. David Boring, publicação da editora Nemo, material escrito e desenhado pelo premiado Daniel Close.
Uma história bem malucaça, onde o David Boreanaz é um garoto de 19 anos, trabalha como vigia, e nós vamos acompanhar a vida um tanto atormentada dele, ele que é obcecado por bundas. Ele tem um antigo amor, a Wanda, onde ele acaba encontrando, depois desencontrando e encontrando novamente, se mete em situações um tanto bizarras e é realmente uma história muito interessante. Coleção clássica As Tartarugas Ninja Volume 1, publicação da editora Pipoca e Nanquim. E assim como é o caso do Máscara, se você gostava dos desenhos das Tartarugas Ninja, se batia aquele saudosismo, aquela nostalgia, esse quadrinho também é para vocês, a vibe é a mesma, só tem um pouquinho mais de violência do que você acompanhava no desenho animado que passava, acho que na Globo, né? Galera, realmente é um quadrinho muito bacana, não é à toa que é um dos quadrinhos independentes de maior sucesso da história dos Estados Unidos. Caçador Sagas Volume 1, Viagens Inesperadas, publicação da TAI Editora. Trata-se de um anti-herói argentino que acaba se aventurando por diversas dimensões, passado, presente e futuro. Ele tem uma pegada meio Lobo da DC Comics, então se você gosta de uma história nesse estilo, esse quadrinho é para você. Ritual Romano Exorcismo, publicação da editora Dark Side Books. Trata-se de um quadrinho espanhol e como vocês sabem, quem acompanha pelo menos o canal Central HQs, eu não sou de rasgar tantos elogios assim para publicações de terror. Mas só nessa lista a gente já tem duas, né? Que é Lock and Key e esse material que realmente, olha, daria um ótimo filme. Eu só não sei quem teria coragem de fazer a adaptação dessa publicação aqui. Olha, quem gosta de histórias à la O Exorcista, com certeza vai gostar bastante desse material. Primavera em Chernobyl, publicação da editora Novo Século pelo selo Geektopia, publicação escrita e desenhada por Emmanuel Lepage. Trata-se de documentário em quadrinhos, passados aí décadas, né, do grande acidente que teve lá em Chernobyl, o vazamento, né, da radiação nuclear da usina de Chernobyl. Emmanuel Lepage, junto de outros companheiros, visando arrecadar fundos, vai para a cidade. Só que o que ele encontra lá não é exatamente o que ele esperava. Uma publicação realmente de altíssimo nível, com uma arte toda aquarelada. Eles nos chamavam de inimigo, publicação da editora Devir, material vencedor do prêmio Eisner, escrito por George Takei, o timoreiro da Enterprise da série Star Trek. Ele vai narrar um pouquinho da sua infância na época em que os Estados Unidos entraram em guerra contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Mostra um pouquinho qual foi o tratamento dos japoneses, descendentes de japoneses e até mesmo aos nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram colocados em uma espécie de campos de concentração. Nada que faça um paralelo com, por exemplo, os campos de concentração nazistas lá na Alemanha. Eu estou falando de algo muito mais leve, mas ainda assim algo que deve ser repreendido, que não deve ser repetido. Uma publicação realmente muito interessante. Mau Caminho, da editora Veneta, publicação escrita e desenhada por Simon Houseman. Galera, eu ri demais com esse material. Tem uma página que é uma das coisas mais engraçadas que eu já li em quadrinhos relacionada ao Lobisomem Jones, que é um traficante malucaço que deixa os filhos presos numa gaiola. Olha o nível do negócio. Nós vamos acompanhar a história da Meg, que é uma garota que tem um namorado que é um gato, maconheiro lá, o Mog, e eles vivem basicamente utilizando drogas. Ela passa a vender bens pessoais, coisas que ela tem muita estima, simplesmente para alimentar o seu vício em drogas, e nenhum deles quer realmente trabalhar. Galera, é uma história que, apesar de trazer bastante humor negro, uma coisa divertida, ela toca realmente em temas bem sensíveis e faz você refletir um pouquinho. Uma história de altíssimo nível. Sky Masters da Força Espacial, publicação da editora Pipoca e Nanquim, juntando dois grandes gênios dos quadrinhos, Jack Kirby e Wally Wood. História de ficção científica
que vai retratar viagens espaciais e também muita coisa que se passa ali na base onde vive o protagonista. Quem gosta de série de ficção e principalmente algo ali ambientado nos anos 50, mas com uma grande visão do que viria no futuro, com certeza vai adorar esse material. East of West, A Batalha do Apocalipse, volume 1, série escrita por Jonathan Hickman, publicação da editora Devir. Na verdade, eu tinha até uma expectativa maior dessa série, muita gente falava que era a melhor coisa escrita pelo Jonathan Hickman, li os 2 primeiros volumes, achei legal, bom, acima da média, mas não algo sensacional como outros trabalhos já feitos pelo Jonathan Hickman, como por exemplo The Black Monday Murders, que até agora, na minha opinião, foi o melhor material que ele escreveu até agora. De qualquer forma, é uma publicação que se passa no futuro distópico que envolve cavaleiros do apocalipse e o foco é no protagonista, que é o Cavaleiro Morte, uma história de busca, de redenção, realmente um material interessante que vale a pena você conhecer. Rei Macaco, publicação da editora Pipoca e Nanquim, de Silvério Piso e Milo Manara. Aqui você vai ver o quanto Milo Manara é versátil na sua arte. Normalmente as pessoas estão mais acostumadas com os quadrinhos eróticos dele, mas aqui você vai ver aventuras, cenários de fantasia e vai narrar, obviamente, a história lendária do Rei Macaco, que é basicamente um personagem folclórico da cultura chinesa. Uma publicação realmente bem interessante e é um personagem, o Rei Macaco, que influenciou as mais diversas mídias, inclusive Dragon Ball. Henri Desiré Landru, publicação da editora Pipoca e Nanquim, mais uma obra de Chaboté chegando ao Brasil. É um material realmente muito interessante porque vai narrar a história real de um dos maiores serial killers da França. Mas não é uma história que simplesmente vai contar o que aconteceu, vai um pouquinho mais além. Na verdade, como o Henri Desiré Landru nos tribunais acabou não se defendendo especificamente, nós temos a versão do que seria a sua defesa. Ele só nega que cometeu os crimes, mas o que realmente teria acontecido se ele fosse inocente? É isso que você vai encontrar na publicação do Chaboté. Eu Matei Adolf Hitler, publicação da editora Mino, série vencedora do prêmio Eisner, escrita pelo norueguês Jason. Galera, eu adoro as publicações desse cara, a arte dele também é sensacional, sempre trabalhando com animais antropomórficos. Nessa história, nós temos um mundo onde assassinos profissionais são uma profissão como qualquer outra, dentista, engenheiro, advogado, médico. E aí ele é contratado para voltar ao passado e matar Adolf Hitler. Obviamente as coisas não acontecem da forma esperada. Nós temos um material realmente muito bacana e que vale a pena. Outra série escrita pelo Jason, A Gangue da Margem Esquerda, publicação da editora Mino, também venceu o prêmio Eisner e vai narrar a história de 4 quadrinistas, mostrando um pouquinho da relação que eles têm com a nona arte. Até que um deles dá a ideia de que eles deveriam cometer um assalto. E galera, como tudo transcorre e a própria narrativa do Jason é realmente um espetáculo. Para fechar, todas as pontas, ele vai mostrar como ocorreu o assalto na visão de cada um desses quadrinistas que estão envolvidos nesse crime. Galera, simplesmente sensacional. Uma Irmã, publicação europeia da editora Nemo, escrito e desenhado por Bastien Vives, vai narrar a história da maturidade sexual de um adolescente. Ele vai passar as férias num determinado local e a filha da amiga da mãe dele também está lá. Ela é um pouco mais velha que ele, então fica nesse lance da descoberta sexual. Um material muito bacana que mostra algo que talvez muita gente já tenha vivido. Torpedo 1936, material da editora Figura. Este quadrinho aqui
do Henrique Sanches Abuli com a arte sensacional do Jorge Bernetti. Galera, vocês têm aqui o maior canalha dos quadrinhos. A história é ambientada exatamente ali na década de 30. Ele é um mafioso, mercenário, um profissional do crime, assassino de aluguel. E ele se vê em diversas situações onde ele precisa cumprir algumas missões, em outras ele precisa simplesmente se defender, mas sempre por algo que ele causou anteriormente. Realmente é o escroto em quadrinhos. E aí nós seguimos com a outra publicação, que é Torpedo 1972, da J. Braga Comunicações. O Henrique Sanches Abuli continua nos roteiros, mas a arte é do Eduardo Risso, um grande desenhista argentino. E mais uma vez, o Torpedo está envolvido com a criminalidade, mas agora ele é um sexagenário, é 1972. E ele, meus amigos, vai continuar sendo aquele mau caráter, aquela pessoa escrota que abusa de mulheres, que mata sem pensar duas vezes. Tem o seu lance de covardia para ele poder sair das situações onde ele se vê mais acuado. Realmente é um quadrinho muito bacana, mas que talvez não seja para todos os leitores. A Terra dos Filhos, publicação da editora Veneta. Material do Deep, que vai narrar a história num futuro distópico onde um pai cria 2 filhos, mas sem demonstrar tanto afeto. Será que ele está tentando proteger essas crianças no sentido de torná-las mais firmes, duras, dentro desse ambiente inóspito que eles vão passar a viver? Realmente é uma história que mostra a sobrevivência de 2 crianças dentro de um mundo que é tomado inclusive pelo fanatismo religioso, uma publicação de altíssimo nível. Para finalizar, Degenerado, publicação da editora Nemo, material que também quase entrou no top 15 das melhores leituras de 2020, vai narrar a história real de um desertor do exército francês que acabou vivendo cerca de 10 anos como mulher. Ele conseguiu enganar outras mulheres, outros homens. Ele que era casado, vivia com a sua esposa, que sabia, né, que ele se travestia para poder sair de casa. Afinal, quem acaba desertando de um exército, ainda mais numa guerra, ele vai receber a pena capital. Então ele precisava se disfarçar para tentar levar a vida mais normal possível. Mas muitas coisas acontecem e, galera, realmente é um material surpreendente. A arte também é um espetáculo. É como se fosse um filme antigo, assim. Eu realmente gostei muito dessa publicação. Bom, galera, essas são as melhores leituras de 2020 em relação aos quadrinhos que não se encaixam nas outras categorias, que inclusive ainda eu devo fazer vídeos. Vou deixar tudo linkado, são materiais que eu realmente recomendo para todos vocês. Então é isso daí, galera, um abraço e fui!